Olá, eu sou o John e este é o Bandeira Azul. Hoje eu vou dar meus 2 centavos a respeito do acidente que teve em relação ao Berman com o Colapinto no GP do Japão. Vou passar mais ou menos uma visão sobre o que eu imagino, o que eu acho e também tentar passar por cima, bem por cima sobre o conceito do que eu estou falando. No entanto, é muito mais opinativo. Vou antecipar agora o call to action justamente para você já se antecipar. E assim, se você discordar de alguma coisa, não tem problema, de forma respeitosa, use os comentários. E se você não concordar, achar legal, repassa para quem gosta também. E é isso. Deixa o like também, ajuda para poder engajar. E é isso. Tá bom? Então, bora lá. Vou começar pela FIA. Mesmo que avisada por equipes e pilotos, ela fez poucos ajustes no regulamento para poder reduzir ou eliminar a necessidade de lifting coast, mas não evitou realmente superclipping. A FIA ela informou perto do GP, acho que foi na quarta-feira, e ela reduziu a carga nas baterias, né, de 9 megajoules para 8 megajoules, ou seja, isso facilitaria na hora de você recarregar, tanto na parada da corrida, quanto durante as voltas, enfim. Eu tinha falado sobre o lift coast e o clipping, super clipping, eu vou explicar meio por cima o que é cada coisa. Da parte do lifting coast, o piloto ele tira o pé do acelerador para que o MGUK, o motor elétrico no caso, entre no modo de regeneração, economizando energia e combustível. E sempre reforçando que essa ação ela é deliberada do piloto. Ele tira o pé, ele controla a velocidade, inclusive. Do lado do super clipping, o cara tá com o pé lá no fundo, o cara tá acelerando o fundo. No entanto, quando a bateria ela acaba, o MGUK simplesmente ele desliga, deixando apenas o motor a combustão, ou ICE, operacional. E a partir daí, a potência toda do carro é 50%, e é o motor a combustão que vai estar em operação apenas. Nesse caso, não é uma ação deliberada do piloto, basicamente a unidade de eletrônica do carro que vai identificar que acabou a bateria, então ela vai entrar em modo de regeneração e vai deixar apenas a potência elétrica funcionando, a potência da combustão funcionando. Enfim, baseado nos dados dos treinos livres, para fazer um comparativo com o que aconteceu no acidente, eu peguei o treino livre 2, que foi uma base do que a maior parte das equipes acabam usando para poder simulação de corrida. Geralmente acontece perto do horário do que acontece a corrida, então algumas equipes acabam fazendo justamente o que eu falei, né? Então elas acabam fazendo simulação de corrida, fazendo stint mais longo, e dá para ter uma noção. A Haas, no caso desse teste, acabou tendo um clipe de 50 km por hora, comparado entre a sua velocidade mais alta e quando teve o clipe, ou seja, ela perdeu 50 km por hora. No entanto, a Alpine, ela acaba usando um conceito um pouco mais agressivo. A diferença entre a velocidade máxima e a velocidade após o clipping chega a ser de 70 km por hora. E dá para ter uma diferença, inclusive, a ver isso. No momento do acidente, o cenário fica um pouco mais próximo do que eu tinha falado, usando como os dados, né, durante a corrida. Só que no caso do Berman fica um pouco mais agravado, pois ele estava usando o modo overtake. O que é o modo overtake? É quando a MGUK, o piloto ele escolhe, né, tá a pouco menos de 1 segundo de distância. Quando tinha antes do DRS, você abria. No caso do modo overtake, se você começou uma volta uma volta abaixo de 1 segundo, você pode apertar esse botãozinho e a MGUK ela vai jogando uma potência maior para o piloto e ele acaba usando a hora que for necessária para tentar ultrapassar. Então você acaba ganhando mais potência para poder fazer a ultrapassagem por cima do piloto adversário. No entanto, o Colapinto, durante essa perseguição, vou falar assim, ele acabou tendo clipping na hora, e o Berman, eu acho que ele não estava esperando isso,
Ele basicamente ele foi tentar tirar de trás para não encher a traseira do piloto argentino, só que ele perdeu o controle, não conseguiu segurar o carro assim, antes da curva, inclusive. Ele perdeu o controle, rodou e bateu de lado no muro, já no finalzinho da 130R, indo para a Spoon, lá em Suzuka. Segundo a FIA, a força da batida foi 50G, ou 50 vezes a força da gravidade para cima do piloto britânico. Sobre corrida, os comissários entenderam que não houve irregularidade, foi um evento de corrida e foi considerado como no further action. E é isso. No entanto, isso diz mais sobre o regulamento do que sobre as regras de corrida. Eu, de longe como fã, eu vejo que além das reclamações dos pilotos em entrevistas e até membros das equipes, eu acho que, do lado dos pilotos, a GPDA tem que reforçar sua posição em relação à preocupação do que pode acontecer sobre risco aos pilotos, mas de uma forma institucional, ou seja, a GPDA pôr a cara dela e jogar para a imprensa, por exemplo, uma nota, levantar campanha, enfim, ser um pouco mais chato em relação a isso, de forma institucional, não apenas entrando em reunião ou portas fechadas. Eu acho que falta os pilotos também se manifestarem de forma mais unida sobre sobre esse risco que tem. A princípio, um dos problemas sinalizados desde o shakedown em Barcelona, que seria a largada, ela foi contornada, mas parte do lifting coast e o clipping, o super clipping, ainda são necessários em alguns circuitos, ainda mais em circuitos que não têm geração de energia. É normal que em qualquer regulamento novo hajam problemas. Até mesmo fiz um vídeo recentemente falando sobre a paciência, sobre se é normal justamente um novo regulamento trazer algumas questões, trazer problemas. No entanto, é necessário que equipes de Fórmula 1 e a GPDA forcem e joguem a FIA e a Fórmula 1 contra a parede para que façam algo, para que reforcem sobre segurança, para que reforcem para mitigar esses riscos. Pois parece que eles não pensaram nisso antes. E que eles também questionem a segurança e os critérios de aplicabilidade desses recursos e procedimentos de forma institucional. Porque chegar apenas em reunião em porta fechada fica difícil. Porque senão vai ficar assim, as equipes vêm e falam em entrevista, olha, tá com problema. Os pilotos vêm e falam que tá com problema. E depois a Fórmula 1 vem, tá bom. Aí em determinado momento, na hora que aperta, vem e começa a vender como se fosse uma grande inovação pensando na segurança dos pilotos ou das equipes. E no final das contas, fica a entender às vezes que foi só um favor que fizeram, mesmo não sendo, é uma necessidade. E a Fórmula 1, como negócio, também tem que proteger o seu maior ativo, que são os carros e os pilotos que fazem o show a qual eles vendem. É isso. Se você gostou, como eu disse antes, deixa o like. Se você não gostou, tem algo a complementar ou até mesmo discordar, seja respeitoso, use os comentários e estamos aí. Tá bom? Obrigado e até mais.